Havendo número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 224ª reunião plenária da 18ª legislatura, 1/1 de 2021 a 31/12 de 2024. 44ª reunião plenária extraordinária da 18ª legislatura. Primeira reunião plenária extraordinária do período extraordinário de 21 a 31 de dezembro de 2022. 21 de dezembro de 2022, quarta-feira, quando são 14 horas e 16 minutos, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da agenda legislativa. Boa tarde, vereador Indiomar dos Santos. Boa tarde, presidente Evandro Meirelles, mesa diretora, senhores vereadores, vereadoras, comunidade presente e a que nos assiste pelas redes sociais. Agenda legislativa, expediente, sem matéria. Pauta, sem matéria. Presidente, passamos para a ordem do dia, presidente. Ordem do dia. Já anunciou a ordem do dia? Tá bueno, então. Nada na agenda, sem expediente, sem pauta, direto e reto, então, para a ordem do dia. Então, solicito que o senhor leia o projeto que estará em discussão e, consequentemente, em votação. Em discussão e votação, conforme artigo 69 Valendo. da Constituição Federal e parágrafo 1º do artigo 148 do regime interno, para aprovação dos projetos de lei complementar, é necessária a maioria absoluta dos votos favoráveis. Maioria absoluta, 11 votos. O presidente manifesta seu voto. Projeto de lei complementar número 18 de 2022, do Poder Executivo Municipal, altera dispositivos da lei complementar número 205, de 18 de julho de 2008, e da lei complementar número 103, de 28 de maio de 2002, nos termos que especifica, com mensagens retificativa número 81 de 2022, com emendas modificativa da vereadora Eva Valéria Lorenzato. Pareceres, CCJ, parecer favorável ao projeto, a mensagem retificativa número 81 de 2022 e parecer contrário à emenda modificativa de número 1 de 2022 da vereadora Eva Valéria Lorenzato, da vereadora Janaína Portela, vereador Rafael Colucci e vereador Wilson Liu, vereadora Ada Cristina Munareto e vereador Tadeu Trindade, emitem parecer contrário ao projeto. A mensagem retificativa número 81 de 2022 e a emenda modificativa número 1 de 2022 da vereadora Eva Valéria Lorenzato. Relatora, vereadora Janaína Leite Portela. CFPC, favorável ao projeto e a emenda retificativa contrário à emenda modificativa da vereadora Eva Valéria Lorenzato. Vereador Jordane Krug, Campos Ramos. CPDUI, favorável ao projeto, a mensagem retificativa e a emenda modificativa da vereadora Eva Valéria Lorenzato. Vereador Renato Orlando Tchecker. CCCDH, parecer favorável ao projeto e a mensagem retificativa número 81 de 2022 e a emenda modificativa número 1 de 2022 da vereadora Eva Valéria Lorenzato, do vereador Luiz Valendorf, vereador Leandro Roso, vereador Altamir dos Santos e vereador Michel Oliveira, vereadora Regina Costa dos Santos, emite parecer contrário ao projeto e à mensagem retificativa número 81 de 2022, e pareceres favorável à emenda modificativa número 1 de 2022 da vereadora Eva Valéria Lorenzato, vereador Luiz Volmar Valendorf. É isso, presidente. Muito bem, muito obrigado, vereador Indiomar dos Santos. Abertas as inscrições para os colegas vereadores e vereadoras para a discussão do projeto.
Vamos aguardando. Alguns colegas ainda não confirmaram a presença. Sistema está lento hoje. Pessoal, quem deseja fazer a inscrição, ergue a mão aí que o Marcelo vai... Regina, ó, agora abriu. Opa, brilhou. Mais alguém? Encerrada as inscrições. Primeira, com a palavra, vereadora Eva Valéria. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, comunidade que nos acompanha, Simpasso presente aqui, servidores públicos. Sobre o projeto de lei 18, muitas coisas para se discutir. Conversamos muito na oposição. Esse projeto teria que ser retirado de pauta, teria que vir para esta casa de uma outra forma, de forma separada, mas eu quero aqui nesse meu tempo trazer o porquê que eu fiz esta emenda modificativa número 1, e quero chamar a atenção dos colegas que, para além da questão de competência, nós temos uma chance, uma possibilidade de ainda levar ao Executivo a possibilidade de que não seja extinto o cargo, a função que tem hoje no Estatuto do Servidor, lá no artigo 4º da Lei Complementar 205, na linha C, hoje consta lá, chefe do núcleo de limpeza. E o prefeito quer eliminar esta chefia de limpeza e traz então a possibilidade de se criar a chefia do núcleo de farmácia, que não sou contra, concordo, mas pergunto, num ambiente hospitalar, que a questão da saúde é um serviço essencial, o porquê que nós vamos eliminar esta chefia, esta coordenação do Estatuto do Servidor? Eu acho que é um contrassenso se isso aqui for aprovado, colegas vereadores e vereadoras. Nós precisamos debater e nós entendemos que o poder público precisa sim manter sob sua responsabilidade a coordenação da limpeza hospitalar. Não é porque tem uma empresa terceirizada que exerce efetivamente as funções de limpeza que o poder público não pode ter a coordenação. Pode sim negociar diretamente com a empresa terceirizada, não cria nenhuma responsabilidade solidária para o Poder Executivo, que eu entendo que de repente seja este o receio do prefeito, mas não. Existe possibilidade sim, inclusive na Câmara de Vereadores é assim que funciona, e eu peço a vocês que aprovem a nossa emenda, porque ela é justa. Limpeza hospitalar é sim serviço essencial e tem que estar na coordenação do poder público. Obrigada, colegas vereadores. Passamos a palavra agora ao vereador Sargento Trindade. Contemplado. Vereador Wilson Liu. Vereadores e vereadoras, comunidade que nos acompanha, esse projeto 18 ele é bastante importante para a administração. São questões bem pontuais, mas que são importantes. A gente olhou as duas emendas, aliás, a emenda da Eva Valéria, a gente olhou com muito cuidado e tal.
juro que eu me esforcei, me virei do avesso, não entendi ela, porque ela propõe uma coisa, criar uma coisa e justifica outra, mas de qualquer sorte, lendo a justificativa, eu entendo que ela quer manter o cargo de chefe de limpeza, mas ela põe a linha C, que é criar a coordenação de farmácia. Então é uma coisa... E criar cargo não é de nossa competência. Isso gera despesa, não é de nossa competência. Mas de qualquer sorte, entendendo isso, eu, Wilson, e não estou dando orientação, eu, Wilson, vou votar favorável à emenda e ao projeto. Porém, me reservo o direito, vereadora, em vindo veto do Executivo, vou acompanhar o veto. Até porque, de verdade, eu não entendi a emenda, entendi a sua intenção. Mas pelo que está escrito ali, não é isso que está proposto, é outra coisa. Deveria ser um projeto de lei complementar, então, propondo lá na 205 a criação deste cargo que Vossa Excelência está propondo, ou a não extinção deste cargo, porque ele propõe criar uma coisa e justifica outra coisa. Mas, em todos os casos, politicamente falando, lendo a justificativa, a gente entende a sua ideia, mas quem pega na mão o escrito não diz nada disso. Então, mas por isso, eu voto favorável à emenda e o Executivo faz uma nova análise, se achar por bem, que acolha, e se achar que ela é incongruente, como de fato eu acho que ela é, ele veta, e eu me reservo o direito. Mas o projeto é muito importante, para isso sim, peço já como líder, hoje em exercício da base, voto favorável para todos os vereadores da base e também para os vereadores da oposição, porque o projeto é importante para adequarmos de fato a administração que o projeto envolve. Muito obrigado. Passamos a palavra agora à vereadora Regina Costa dos Santos. Boa tarde a todas e todos. Que balaio de gato que nós temos aqui. Nós estamos tratando numa mesma lei, inclusive de regimes de contratação diferentes. Porque a gente coloca aqui situação de servidor estatutário, servidor efetivo, com cargo comissionado. Nós criamos um cargo novo e, ao mesmo tempo, a gente faz uma regulamentação da vida funcional de um servidor. Então, assim, ó, eu não consigo entender, a não ser... eu não sei o que o Executivo quis fazer nesse projeto, até desafiei algumas pessoas a tentar me explicar. Porque quando a gente olha aqui, me parece que o colega servidor... a sua situação aqui é para justificar o aumento do diretor técnico. Me parece que é isso. Porque eu não consigo achar uma outra justificativa de colocarmos uma função tão importante como a sua, e aqui somos sim solidários, e gostaríamos de votar favorável a essa situação específica, que é de fazer a regulamentação de uma situação que não se encontra na lei. Gostaríamos de estar votando aqui favorável ao chefe de núcleo de farmácia, porque precisa, mas em compensação, a gente está discutindo aqui situações extremamente distintas. Eu entendo que este projeto não deveria ser votado da forma como ele está sendo, que inclusive eu não sei como é que passou pela Procuradoria da Casa, que também é questionável, porque são regimes diferenciados de contratação. E mais uma vez, nós estamos aqui com um pepino, que a gente não sabe como votar, se somos favoráveis ou contrário ao projeto. Porque ao mesmo tempo queremos sim resolver a situação do servidor, queremos sim criar o núcleo da farmácia porque precisa, mas em compensação é para ajeitar a vida dos meus. Não pode ser assim. E assim, ó, com todo o respeito à administração municipal, esse é o tipo de projeto que não tem que vir em regime de urgência.
em final de ano, sem sequer com tempo para análise. Total desrespeito a esta casa, essa matéria que está aqui. E mais uma vez os servidores estão sendo usados. E isso é inadmissível. Queria concluir dizendo que, quando foi para dar 2% de aumento para os servidores do hospital, nós não tivemos o projeto em regime de urgência. Infelizmente, 2% para um e 20% e 30% quando é para beneficiar os meus. Era isso, presidente. Passamos a palavra agora ao vereador Renato Orlando Checker. Pois não, vereadora. Concede a parte, vereador, obrigada. Só para esclarecer, vereador Wilson, acho que porque a comunidade que escuta as nossas falas aqui, de repente vai achar que nós estamos fazendo um absurdo aqui na nossa emenda modificativa. Mas gostaria de esclarecer que não. Na verdade, nós não estamos fazendo nada mais do que já constava no projeto, simplesmente nós estamos indicando que permaneça na linha C, chefe do núcleo de limpeza, e criamos, na verdade, a linha D, da mesma forma que veio do executivo, comunidade. Chefe do núcleo de farmácia passa a constar na linha D do artigo 4º do Estatuto do Servidor. Obrigada, vereador. Espero que ficasse bem esclarecido. Mas com todo o respeito ao nosso parlamento aqui, admiro muito ver vereadora Eva do PT, né, e vereador Tchequinho, né, juntos trabalhando em prol do melhor da nossa cidade. É assim que o povo quer ver, vocês trabalhando juntos. Passamos a palavra agora ao vereador Gil Kruger. Boa tarde, presidente. Boa tarde à mesa diretora. Realmente muito bonito se ver agora aí o Tchequinho e a Eva aí, um cedendo a parte. Isso eu acho que é o espírito natalino, final de ano aí. Bom, senhores, mas deixa eu deixar meu posicionamento referente ao projeto aí. Primeiramente, sou contrário à emenda da vereadora Eva, entendendo primeiramente a parte dela. Partido dos Trabalhadores faz parte, criações de cargos e assim por diante. Mas entendendo que a limpeza é uma empresa terciarizada, como você faz. E eu, como parte realmente da terceirização, não só desse serviço, mas vários outros, onde se tem uma qualidade melhor e uma questão de economicidade, onde se economiza os cofres públicos, com certeza sou, então, contrário à sua emenda e realmente totalmente responsável à criação da emenda para a farmácia. Entrei em contato com o pessoal do Hospital Municipal e os farmacêuticos dizem que realmente é necessário um coordenador. É necessário um coordenador. Realmente seria favorável à sua emenda caso fosse a prefeitura ainda a gestão, mas é terceirizada a limpeza. E eu entendo de um ponto de vista em questão de gestão empresarial, que isso traz economicidade aos cofres públicos, realmente. Assim se livrando desde passivos, pois sabemos que envolve coisas muito mais complexas, não só a mão de obra, compra de material, assim como insalubridade, periculosidade, assim no futuro tornando muito mais aditivos e passivos ao município de Passo Fundo. Então sou contrário à emenda da vereadora Eva Valéria, peço apoio, e assim por questão de economicidade. Como o vereador Wilson falou, se a emenda ir lá e voltar, eu vou votar favorável, eu vou votar contrário agora, já a emenda, porque a emenda quase certeza vai vir vetada. Em questão de economicidade, não vou fazer o projeto e voltar lá 2 vezes, desperdição do tempo dos vereadores e desta casa. Outro ponto muito favorável, totalmente, é a correção do cargo, qual o servidor já vem desempenhando e não recebe por isso. Isso eu presencio até hoje na gloriosa Brigada Militar, e sei que esse ponto deste servidor não é o único, não é o único. Na prefeitura existem vários outros, assim como tem gente que ganha e não cumpre a função, tem gente que está cumprindo a função e não está ganhando. Graças a Deus poderemos fazer hoje essa questão de justiça e votar favorável quanto a isso. E outro ponto muito importante é referente à diferença salarial do gestor técnico. Fica aqui de passagem, senhores, essa diferença do gestor técnico, o mesmo ele tem que ser formado em medicina. Exatamente, ele tem que ser um médico formado em medicina. Vocês não querem que eu pague um salário inferior para quem não for para desempenhar a função? Não tem como, isso não existe. Por isso nós enfrentamos o déficit de pediatra na rede, de déficit de médico na rede, por questões salariais, de questão de remuneração. Então peço aqui o voto favorável ao projeto e respeitando com certeza a opção dos colegas que votam favorável à emenda da Eva Valéria, mas está aí, Partido dos Trabalhadores defende o trabalhador. Eu estou aqui para defender o contexto geral, que é a gestão e o bem-estar das pessoas e responsabilidade com o nosso dinheiro. Forte abraço, meu muito obrigado.
Passamos a palavra agora ao vereador Rafael Luiz Colucci. Vereador, presidente dessa casa, eu acho que nós não entendemos mesmo na CCJ o encaminhamento da vereadora Eva, e analisando o posicionamento do nosso líder do governo agora, o vereador Wilson, onde diz que realmente tem mérito nessa questão da vereadora Eva, eu vou votar favorável à emenda da vereadora Eva, mesmo sendo uma questão que depois o Executivo vai analisar. Eu acho que não muda nada, vereador Gil. Concordo contigo na outra questão do diretor técnico, tem que ser realmente, mas nessa questão da vereadora Eva, eu acho que a gente não vai cometer nenhum abuso nessa Câmara se nós manter um cargo e criar outro. O Executivo depois analisa e vê com essa casa aqui o que se pode se fazer, mas acho que dentro dessa visão nós não estamos ultrapassando o nosso limite. Então, conto com o meu voto favorável nessa emenda, vereadora Eva. Passamos a palavra agora ao vereador Altamir dos Santos. Contemplado. Passamos a palavra agora à vereadora Ada Cristina Munareto. Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, caros colegas, público que nos acompanha presencialmente pelas redes sociais. Primeiramente, quero dizer que concordo com várias falas aqui, porém, como não posso deixar, vereador Gil, de fazer uma crítica aqui, porque há uma incongruência, se fala em economicidade quando é para e aí se aprova 20% de aumento porque é para outro. Então eu não entendi muito bem, mas enfim, né? Durante todo o ano falaram que os pediatras não era uma questão de salário, porque era o melhor salário do Rio Grande do Sul, não sei o quê, e agora o senhor vem e diz que é uma questão salarial, que tem que aumentar o salário. Como disse a vereadora Regina aqui na tribuna, foram 3 coisas totalmente diversas colocadas no mesmo projeto, e isso nos traz a impossibilidade, meu caro amigo, de nós estarmos votando favoráveis, o que seríamos com certeza se tivesse vindo de outra forma o projeto para essa casa. Se tivesse vindo de forma em separado, não teríamos a menor dúvida de fazer a justiça que lhe é devida. Porém, não podemos, em função da injustiça cometida, cometer outras injustiças. Quero dizer que eu entendi perfeitamente a emenda da vereadora Eva, que passou hoje na CCJ, quero deixar bem claro isso, que a mim não restou dúvida alguma, porque ao ler a emenda, eu já vi que a vereadora, apesar de não ter essa prerrogativa, de ter a iniciativa de criar um cargo, ela viu nesta emenda a forma de ajustar o projeto, de corrigir uma coisa que estava errada. No hospital, a gente que lida aí com o voluntariado, está sempre dentro do hospital, diria eu que a limpeza do hospital condiz com o trabalho de bons médicos, porque não adianta um bom médico fazer um excelente trabalho se nós tivermos um hospital com infecção hospitalar com um nível altíssimo. Então, senhoras e senhores, eu prezo pela saúde, compreendi a emenda e digo que, independentemente de nós termos uma terceirizada que faça a limpeza do hospital, nós precisamos de alguém que esteja, não 24 horas, obviamente, mas com os olhos voltados para isso durante...
Com a palavra o vereador e presidente Evandro Meirelles. Muito boa tarde, senhoras e senhores, novamente. Agora, fazendo uso da palavra aqui para discutir esse projeto que é muito importante, um projeto de lei complementar 18/2022, né? Poderia dizer aqui que já estaria contemplado aqui com as falas do vereador Gil Krug e do vereador Wilson Liu, mas só fazer alguns complementos aqui. Quando a nossa colega vereadora Regina fala sobre a questão da nossa procuradoria da casa, mas a procuradoria só tem que ver a questão da constitucionalidade, e está dentro da constitucionalidade. Então, está dentro, foi feito impacto financeiro, né? Então tem que vir para o plenário. Então, vereador, eu acho que a nossa procuradoria está de parabéns, né? Pelas avaliações que fazem, pelo trabalho que eles fazem. Me admira muito também a Vossa Excelência, sendo uma servidora pública e nós tendo um servidor aqui junto conosco, né? Eu acho que é o momento de nós nos unirmos, né? Para que esse servidor possa ser contemplado pela função que ele desempenha lá no Executivo. Então, por isso que eu venho aqui pedir o voto favorável, né? A este rapaz que está aqui no plenário, pai de família, trabalhador. Agora me foge quantos anos faz que ele já está aqui de servidor público, 10 anos, mais de 10 anos, né? E uma colega sua sobe aqui e diz que vai votar contrário, então é complicado. E a questão do que traz mais no projeto ali também, é uma questão de adequação no Executivo. Isso é a mesma coisa quando a gente tem uma empresa, e a gente quer adequar para o bom andamento. Então o Executivo está mandando para nós aqui, para nós autorizarmos, para que possa funcionar da melhor forma possível essa adequação lá. Então seria isso de minha parte. Peço aqui o apoio dos colegas vereadores, né, que possamos votar favorável, né, e aprovarmos esse projeto aí, que estará auxiliando as pessoas que precisam. Obrigado pela presença aqui, mais uma vez, do funcionário Luiz, mas também a presença do Simpasso. É importante que o Simpasso esteja presente, da Luz, para apoiar os funcionários, independente se é 10, 15, 20 ou se é 1, mas o Simpasso está aqui e com certeza o Simpasso está aqui para aprovar esse PLC 18. Muito obrigado. Muito bem, vereador. Próximo inscrito, vereador vereador Leandro Rosso. Declina. Contemplado. Vereador Iarã Carvalho. Boa tarde, Carlos Edias, presidente da Câmara, Meirelles, funcionários da Câmara de Vereadores, TV Câmara, nossos internautas, nosso plenário. Respeitar, senhor. Ao da Luz, ao nosso funcionário, que a gente teve tanto contato lá, e a gente sabe da necessidade desse PLC 18. E dizer o seguinte, Carlos Edias, a criação do cargo de chefia na farmácia, vereador Meirelles, farmácia tem funcionários terceirizados que atendem. E se o funcionário for funcionário de quadro ou estatutário, ele cria vínculo, vereadora Ada, com o município. Aí vem ações trabalhistas lá na frente contra a prefeitura. Então nós temos que ter muita cautela, apesar de que até vou apoiar a vereadora Eva no seu projeto, mas com certeza vai vir o veto e aí eu vou ter que acompanhar o veto. Mas o interessante é que nós aprovamos esse projeto agora hoje, para que, como disse o presidente Meirelles, não interessa se é um funcionário ou é 1000 funcionários, são 1000 funcionários. O que interessa é que cada um tem seu compromisso, vereadores. E esses compromissos eles têm que saudar, eles precisam de incentivo para cumprir com suas obrigações, né, para com o poder público e venham atender a seus anseios
da família, né, vereadora Eva? Então, por isso, vamos votar sim a favor, vou votar com a senhora, porém, já adianto que se vier o veto, vou ter que acompanhar o veto, e saliento mais uma vez, lá nos fundos, caros Edis, na STSG, funcionário de quadro não pode comandar terceirizado, a própria empresa, ela nomeia o chefe para comandar, tá? Então, obrigado, e uma boa votação a todos, e convido que todos votem a favor. Passamos a palavra agora ao vereador Cláudio Luiz Rufa Soldá. Senhor presidente, caros colegas vereadores e vereadoras, comunidade que assiste o canal 16, também pelas redes sociais. Quero aqui parabenizar a nossa comissão da CPDUI, a Eva Valéria, o Ernesto, o Yairan e o Tchequinho, que nós debatemos muito sobre esse projeto aqui. E foi visto, e foi posto, a vereadora botou essa emenda. Então, olha, a gente tem trabalhado muito na nossa comissão. Então, a gente só tem que parabenizar a nossa comissão. E falando do nosso funcionário aqui, que bom que ele está aqui, foi o testa de ferro, mas por que não botaram? Ele pediu 3 coisas. A redução de carga horária para ele não botaram. Adicional de escolaridade também não botaram para ele. Por que botaram só o projeto? Ele pediu as 3 coisas. Não foi posto para ele. Ele só foi o testa de ferro para a gente aprovar as outras 3 que veio junto. Eu acho que... Não, mas tinha que ter botado ali. Ele pediu. Viu? A redução de carga horária. Por que não botaram a redução de carga horária? Ele merece, é funcionário. Está fazendo os horários diferenciados. Então, acho que tinha que ser legítimo essas coisas. Então, a gente vem aqui falar em nome... A gente não sabe nem para que votar. Acho que tem que votar favorável. Até a emenda da Eva Valéria, acho que temos que votar sim, os colegas favoráveis. E vamos aprovar, então. Eu concedo uma parte, vereador Regina. Só para deixar bem claro, o servidor público ele sabe quem está do lado dele quando não está, tanto que toda vez que tem reajuste é uma guerra aqui dentro dessa casa, e daí, infelizmente, alguns se posicionam de forma diferente. Coloca para nós a imagem ali, por favor. O que se trata ali do diretor técnico, ele é um cargo de confiança, ele não faz parte do quadro dos servidores estatutários. A grande questão desse projeto de lei é que estamos utilizando como testa de ferro, bem dito pelo senhor, a situação de um servidor público, uma única situação, porque da carreira dele tem outras 2 que precisam ser regulamentadas para justificar este projeto, para aumentar, e quem terá aqui a vantagem de fato deste projeto será o diretor técnico e não os demais, porque os demais, se não estou enganada, é em torno de R$3.000 o salário dos outros servidores que estão envolvidos, que seriam 2 situações. Então, assim, ó, lamentável, mais uma vez, o servidor ser utilizado como testa de ferro para um projeto desse que deveria ter vindo desmembrado. Era isso. Obrigada. Obrigado, vereadora. O senhor Ernesto, queria dar 30 segundos. Então, a gente lamenta quando vem essas coisas, esses projetos que vêm para a Câmara de Vereadores, embalaiados, tipo balaio de gato aqui. Então, a gente fica sem saber. Testa de ferro, a gente não precisa disso. Então, o Executivo tem que olhar bem quando manda para as comissões. E nós temos olhado muito bem na nossa comissão. Então, parabenizo mais uma vez a nossa comissão da CPDUI, o qual eu sou o presidente. Obrigado, senhor presidente. Passamos a palavra agora ao vereador Indiomar dos Santos. Presidente, contemplado as palavras do vereador Wilson Liu, a favor do projeto e a favor da emenda da vereadora Eva Valéria. Em votação, projeto de lei... Desculpe, perdão, primeira emenda. Vamos votar então... Acho que a primeira mensagem. Primeira mensagem retificativa, número 81/2022, e depois iremos votar a emenda modificativa da vereadora Eva Valéria. Em votação, a mensagem. Encerrada a votação. Mensagem retificativa número 1/2022.
Projeto de lei complementar número 18/2022. Votação aprovada por 20 votos favoráveis, nenhum contrário e um ausente. Passamos então agora à votação da emenda modificativa de autoria da vereadora Eva Valéria Lorenzato. Encerrada a votação. Emenda número 1/2022, projeto de lei complementar número 18/2022, votação aprovada por 16 votos favoráveis, 4 contrários e um ausente. Agora então, em votação, o projeto de lei complementar número 18/2022. Encerrada a votação. Projeto de lei complementar número 18/2022. Votação aprovada. 18 votos favoráveis e 2 contrários. Gostaria de parabenizar aqui o funcionário público que está aqui, o nosso amigo Luiz Rodrigues da Silva. Parabéns. A prefeitura mandou, o executivo mandou o projeto e o parlamento autorizou. Sucesso. E continue sendo esse funcionário exemplar, dedicado em prol do melhor para a nossa cidade. Passamos agora à leitura do próximo projeto. Projeto de lei número 126 de 2022, do Poder Executivo Municipal, altera o dispositivo das leis número 5.556 de 2021 e 5.545 de 2021 e 5.584 de 2021, a fim de constar procedimentos específicos para apurar faltas disciplinares dos servidores e da outras providências. Com subemenda da vereadora Regina Costa dos Santos, com mensagens retificativa número 80 de 2022, com emendas modificativas número 13 e 4 da vereadora Regina Costa dos Santos. Pareceres, CCJ, favorável ao projeto, a subemenda da vereadora Regina Costa dos Santos, a mensagem retificativa número 80 de 2022 e as emendas modificativas número 13 e 4 da vereadora Regina Costa dos Santos. Vereador Wilson Pedro Liu, CPDUI, favorável ao projeto e a subemenda da vereadora Regina Costa dos Santos, a mensagem retificativa número 80 de 2022 e as emendas modificativas número 13 e 4 da vereadora Regina Costa dos Santos. Relatora, a vereadora Eva Valéria Lorenzato. CCCDH, parecer favorável ao projeto e a mensagem retificativa número 80 de 2022 e pareceres contrário à emenda número 3 de 2022, emenda número 4 de 2022 e a subemenda número 1, a mensagem retificativa número 80 de 2022 do vereador Luiz Valendorf, vereador Leandro Rose, vereador Michel Oliveira, vereador Altamir dos Santos e a vereadora Regina Costa dos Santos, emitem parecer favorável ao projeto, a mensagem retificativa número 80 de 2022 e emendas número 13 de 2022, emendas número 4 e a emenda número 1, a mensagem retificativa número 80 de 2022. Relator, vereador Leandro Curtis Rosso.
Abertas as inscrições para debater o projeto. Quem mais deseja inscrever? Só a vereadora Lúcia. Encerrada as inscrições, então, vereadora professora Regina. Quero aproveitar a oportunidade e cumprimentar o Simpasso na pessoa do Sandro, da Luz, sejam bem-vindos nessa casa. Esse projeto, na verdade, ele é uma correção, né, a esses servidores contratados que ficavam desabrigados, né, na legislação que regulamenta os servidores estatutários. Então aqui, secretário Edson, leve os meus parabéns para a administração por ter encaminhado este projeto, embora ele tenha chegado em regime de urgência, o que dificulta bastante a análise dessa matéria, mas com certeza ele é um projeto importante, porque faz aí uma justiça com todos esses servidores que são contratados. Faz uma série de adequações, garantindo o mínimo de alguns direitos que os servidores estatutários já têm. Eu fiz 2 emendas e uma subemenda, de forma nenhuma é algo que compromete a importância desse projeto, mas é com a experiência de acompanhar vários processos administrativos com os servidores, onde eu fiz uma alteração no que diz respeito à comissão processante, acrescentando, e todas as emendas elas dizem exatamente a mesma coisa, porque a lei ela se repete nos diferentes servidores. O que acontece? No meu entendimento, esta é uma comissão que ela precisa ser formada antes de ter um processo contra um servidor, e não no ato em que o servidor está sendo processado, porque isso garante com que o servidor tenha a imparcialidade de quem faz parte da comissão. Por isso que as emendas elas vêm ao encontro de que essa comissão ela seja formada anualmente e não nos casos em específicos. A segunda mudança que tem através desta emenda diz respeito a quem fará parte desta comissão. No meu entendimento, aqui nós estamos tratando de uma matéria que é um projeto de lei de Estado e não de governo. Por isso que eu tenho convicção de que esses servidores contratados não podem ser avaliados por cargos comissionados, que estão a serviço do governo e não do Estado, no caso o município. Tendo em vista a imparcialidade, independente de quem esteja à frente da administração do nosso município, eu peço para os senhores e senhoras que vocês votem favoráveis às emendas e garanta um processo com lisura para todo e qualquer servidor que venha a ter que responder por algum ato. Então, passamos agora a palavra ao vereador Rafael Colúcia.
Passamos a palavra agora ao vereador Yaran Vieira Carvalho. Vereador Wilson Liu. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, esse projeto ele é importante para fazer esta correção e adequação que a própria vereadora Regina já colocava. É importante isso que tenha, de fato, regulamentação para a gente apurar, e isso precisa ser um instrumento próprio, tendo em vista que os servidores ao qual o projeto se referencia não têm a legislação ainda. Quanto às emendas da vereadora Regina, a emenda que ela propõe à comissão processante que seja só de servidores estáveis, penso eu que seja difícil de praticar, porque isso vai passar pela procuradoria depois, e a procuradoria vai ter que... E o procurador ele não é efetivo, ele vai ter que assinar. A imparcialidade que a Regina chama a atenção, ela não se garante com o servidor sendo estável ou não estável. De fato, a imparcialidade se garante no caráter de quem está fazendo e no entendimento da função que ele está desempenhando. É isto. Porque quando Vossa Excelência diz que quem tem um cargo em comissão, ele tem uma função, ele está trabalhando para a população, que ele não tem capacidade porque ele não consegue ser imparcial, a senhora está levantando a questão do caráter desse servidor, que eu acho que não pode. Da minha parte, acho que é um erro. De qualquer sorte, como líder hoje da base, eu já peço aos vereadores da base e também aos da oposição, com muito respeito, com muita tranquilidade, o voto favorável ao projeto, as emendas, como orientação de liderança, deixo livre. Pessoalmente vou votar favorável, mas da mesma forma, me reservo o direito, em vindo veto, eu acato o veto com tranquilidade. Mas volto a dizer, a imparcialidade não se garante sendo um servidor estável ou não estável, mas sim pela clareza da função que está desempenhando e pelo caráter que este servidor ou servidora tem. Muito obrigado. Vereador, próximo inscrito, vereador Sargento Trindade. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, comunidade que nos assiste. Eu comungo da mesma ideia e também sugestionei na CCJ, o vereador Wilson, né, para que fosse feita a composição, né, dessa comissão por funcionários de carreira. Também nessa emenda da vereadora Regina, que sugestiona também quanto à questão que tenha, né, nessa comissão, que ela seja anualmente, né, montada. Então se coloca durante o ano todo e a gente traz as coisas boas que nós temos lá, dentro da Brigada Militar. Quando se forma, né, uma comissão de inquérito, não é? Temos ali o escrivão, temos ali quem vai coordenar os trabalhos, e eu acho que é de suma importância aí quando se fala em imparcialidade, vereador Wilson. Eu concordo com o senhor. Independente da pessoa que vai estar ali, eu tenho certeza absoluta que a pessoa vai tentar fazer o melhor, né? E quando nós pensamos em restabelecer e fazer essa equiparação entre as duas, né? Tanto os efetivos do município, funcionários efetivos, e também quanto aos contratados, a gente está avançando em muito nesse sentido, né? Para proporcionar para eles, para que eles também possam, né? Além de ter o direito à ampla defesa contraditória, mas também que possam, de fato, né, exercer a defesa. Mas eu venho aqui mais por conta dessa questão mesmo, da questão isonômica, né, que se tem hoje, então, funcionários de carreira e os funcionários terceirizados ou contratados, né? E eu penso, no meu ponto de vista, que por mais que nós tenhamos o procurador do município, que ele é um cargo de confiança, mas nós temos a comissão. A comissão pode ser estabelecida na comissão somente, vereador Wilson, por membros ou funcionários públicos de carreira do município. Lhe concedo a parte, vereador.
Só para fazer um esclarecimento, aqui se trata de servidores contratados. Isso. Então, o fato de você ter servidores efetivos, você garante sim com que não se tenha nenhum tipo de pressão, porque quando se fala em servidores que são cargos de confiança, existe a pressão, por exemplo, por uma demissão num possível processo. Então aqui a gente garante, inclusive com quem está avaliando, possa ter a segurança que não venha ter nenhum tipo de repressão pela sua atitude enquanto membro da comissão processante. Então assegura tanto para o servidor como para quem faz parte da comissão. Eu tenho certeza absoluta que as pessoas que forem escolhidas vão fazer o melhor. Né, independente se forem ou não, mas nesse caso específico eu peço, enquanto líder da bancada do PT. Próximo inscrito, vereadora Ada Cristina Munareto. Bom, quanto ao projeto em pauta, em votação, quero dizer que sou, sim, favorável à emenda da vereadora Regina, mas acho também que ela poderia ser mista, né? Mas concordo com o vereador Wilson, que diz que é uma questão de caráter, porém, hoje em dia, não podemos contar com o caráter das pessoas, né? Por vezes, vende-se um voto por um cargo, por vezes, vende-se a própria postura por alguma benesse. Então, assim, não nós ficarmos só nessa de caráter. Hoje a gente viu lá no Congresso Nacional, né, deputados votando favoráveis ao aumento de salário que juravam que não iam votar. Então, assim, nós não podemos contar com o caráter das pessoas. Como estávamos comentando aqui, vemos que quem tem cargo acaba votando a favor do governo para não perder cargo. Então, nós não podemos contar com isso, infelizmente. Só acho, vereadora, uma boa iniciativa também, que seja composta, que tenha duração de 1 ano, mas poderia ser mista, né? Então, mas estamos, não, o projeto não diz que ela é mista. Não, o projeto diz que pode ser ou 3 de um, ou 3 de outro, ou mista. Não, eu discordo de que sejam só 3 CCs. Então, não é isso que diz o projeto, vereador. O projeto diz formação da comissão específica processante, formada por 3 servidores estáveis e ou cargos em comissão. Isso quer dizer 3 de um, 3 de outro, 2 de um, 1 de outro, pode ser de qualquer jeito. E eu discordo que possam ser 3 CCs. Então, por isso, nós vamos votar favoráveis ao projeto, sim, porque acreditamos que isso tem que ficar bem claro regulamentado, mas também favoráveis à emenda, porque melhor que sejam de quadro do que CCs. Próximo inscrito, vereador Gil Krug. Sempre estou faceiro, vereador. É querido, bonito, simpático, bem repensado. Não tem motivo para concede a parte, vereador, apenas para não lhe interromper depois. Concedido, vereador. O projeto é interessante sob o aspecto que regulamenta o processo disciplinar e a emenda proposta pela vereadora Regina é muito bem posta, por 2 motivos. O primeiro, não pode uma instituição julgadora, como é a comissão, não deveria, ao menos, ser constituída para cada ato, se constituindo um verdadeiro tribunal de exceção. Tem que ter estabilidade. Nós temos na Procuradoria, há mais de 30 anos, uma Procuradoria permanente e funciona muito bem. Então, nesse aspecto, já fere o princípio da impessoalidade. E também a questão da impessoalidade fica ferido se é possível colocar um cargo de confiança, que é um cargo político, para julgar servidores. Isso é totalmente contra todos os princípios de direito administrativo. E, vereador Wilson, com todo o respeito, nós não podemos dar margem
a que aconteça alguma coisa errada. Então, sou favorável tanto a emenda no aspecto da comissão ser permanente, como também a de que tenham servidores estáveis, não sujeitos a influências políticas no julgamento de outros servidores. Beleza. Realmente, acho muito importante essas emendas que a vereadora Regina trouxe. Concordo com o que o Candeias falou, concordo realmente também com o que o Wilson falou. É algo realmente muito complicado, mas eu vejo muitas vezes alguns pontos muito críticos, e muitas vezes a gente tenta de todas as formas impedir que a política entre em decisões tão importantes, aonde um conselho se deve tomar. Sem discussão nenhuma, totalmente favorável, a comissão tem que ser fixa, anualmente, a cada 2 anos, por um período, assim como é na brigada, a comissão da nossa justiça se forma a cada 6 meses e é trocado. Não posso, para cada caso, eu escolher esses são melhores para isso, devido ao seu ponto de vista, questão de imparcialidade total. E realmente, quanto à questão do julgamento referente aos cargos comissionados ou aos efetivos, é algo realmente que eu julgo ser de caráter. Isso cabe do caráter. Assim como tem um mau servidor concursado, tem um mau servidor, e cabe nós aqui, então, realmente acharmos a melhor posição. Vou votar favorável às emendas, mas concordo com a vereadora Ada. Nada impede também que seja misto, do meu ponto de vista, porque isso realmente é do caráter da pessoa, pois realmente eu não tenho como avaliar, porque eu tenho total certeza que muitos CCs que tem dentro dessa prefeitura são de extrema confiança e muito competentes em suas questões de trabalho. Eu digo isso, que são muito melhores às vezes que concursados, pois assim como eu sei que tem muitos concursados que são efetivos de carreira, que são muito bons e têm total condições. Então isso é da pessoa, realmente é da pessoa. Sou favorável às emendas, mas acho que poderia ser misto com total certeza, mas totalmente favorável. Muito bem, vereador. Próximo inscrito, vereador Ernesto dos Santos, contemplado. Vereador Cláudio Luiz Ufa Soldá, contemplado. Vereador Luizinho Valendorf, ausente. Vereador Renato Checker, contemplado. Vereador Indiomar Vieira dos Santos. Eu estou contemplado com as palavras do vereador, nosso vice-líder do governo, e vou votar conforme determinação dele. Vereador Michel Oliveira. Senhor presidente, boa tarde colegas, boa tarde Simpasso, da Luz, boa tarde Sandro. Eu vou ceder a fala ao vereador Wilson, pois não. Uma parte. Vereador, só para deixar claro, eu já manifestei que vou votar favorável. Quando eu estava secretário da assistência social, muitas vezes eu participei e tivemos na secretaria. E o que os servidores contratados referiam, estamos lascados. Porque nós somos vistos como de segunda categoria. Estou falando o que eles me falavam. Então, por que não propor, então, que, em se tratando de servidores não estáveis, a comissão ser só de servidores não estáveis? Por que não? Qual é o problema? O ser estável garante justiça com quem não é estável? Só deixo essa reflexão. Já manifestei desde o início que vou votar favorável, porém, eu estou levantando uma questão que nós precisamos, e a vereadora Ada chamava atenção disso. Quantas coisas que a gente vê e que são totalmente incongruentes, que a gente não espera, mas elas acontecem. Então, deixo apenas como reflexão. Muito obrigado. Obrigado, vereador. E nós comentávamos pela parte da manhã na votação, na discussão, projeto, e eu aqui observando atentamente, escutando a manifestação dos colegas, até inclusive acompanhei a relatoria, o vereador Leandro foi relator, mas confesso que fui convencido, vou dar o voto favorável à emenda, acompanhando também o colega vereador Wilson, e digo que ainda assim as situações são diversas. Se fosse na emenda, seria favorável até lá na comissão, se fosse um CLT, um CC e um concursado. Pois é, mas é que tá em um só, a gente comentou de manhã. Mas tudo bem, as situações são diversas, nem isso garante, né? Então, só para justificar, vou votar favorável às emendas e votarei favorável ao projeto. Bem, vereador. Próximo inscrito, vereadora Eva Valéria Lorenzato.
Contemplado com a vereadora professora Regina. Próximo, vereador Altamir dos Santos, o gringo. Contemplado com as minhas palavras. Encerramos. Passamos então agora para a votação. Em primeira votação, subemenda da vereadora Regina Costa dos Santos. Só para esclarecimento, presidente, se me permitir, a subemenda e as duas emendas é o mesmo teor da redação. Em votação, a subemenda da vereadora Regina Costa dos Santos. Primeiro a subemenda, depois votamos a mensagem e depois as emendas. E por último o projeto. Encerrada a votação. Subemenda número 1/2022. Mensagem retificativa número 1/2022. Projeto de lei número 126/2022. Votação aprovada por 18 votos favoráveis, 1 contrário e 1 ausente. Passamos, sem querer querendo, passamos à votação da mensagem retificativa número 80/2022. É encerrada a votação. Votação aprovada por 19 votos favoráveis. Passamos à votação das emendas modificativas número 3 e 4 da vereadora Regina Costa dos Santos. Votação agrupada. Vamos aguardando a conclusão da votação. Estamos aguardando a conclusão da votação.
Ah, tá ligando? Estamos só aguardando o voto do vereador Gil Krug. Encerrada a votação, votação agrupada das emendas 13 e 4, aprovado por 19 votos favoráveis, nenhum contrário, um ausente. Passamos agora à votação do projeto de lei número 126/2022 do Poder Executivo Municipal. Estamos aguardando a conclusão da votação. Falta o vereador Renato Orlando Cherky e vereadora Regina. Estamos aguardando então o último voto da professora Regina. E a vereadora Eva. Encerrada a votação. Projeto de lei número 126/2022, votação aprovada por 19 votos favoráveis e nenhum contrário, um ausente. Passo a palavra agora ao nosso secretário da mesa diretora, padre Wilson Liu. Conforme artigo 132 do regime interno desta Casa Legislativa, a ata da última reunião do período legislativo ordinário ou da convocação extraordinária será redigida e submetida à aprovação do plenário antes do término da reunião, independentemente do número de vereadores presentes. Colocamos em votação a dispensa da leitura da ata da RPE número 044. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Colocamos em discussão a ata. Os vereadores que desejam discutir a ata, que se manifestem. Vereador Gil Krug, deseja discutir? Acordo? Acordo. Colocamos em votação a ata. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.
Aprovada a ata da presente reunião plenária extraordinária. Nada mais havendo a tratar, declaro que vocês estão liberados para comemorar o Natal. Desejo a todos um feliz, santo, abençoado Natal. Que Deus abençoe. E até uma próxima convocação extraordinária. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.